E aí, pessoal, beleza? Professor Rude aqui de novo para nossa segunda aula sobre anfíbios, hein? Vem comigo aqui que vai ser sucesso! Nessa aula eu vou dar uma atenção especial para os fatores limitantes da ocupação do meio terrestre. Os anfíbios eles foram o primeiro grupo de tetrápodo a iniciar a ocupação do ambiente terrestre. Só que essa ocupação ela não foi efetiva por um conjunto de fatores. Eu vou resumir esses fatores à pele e à reprodução, tá bom? Existem outros também relacionados à ecologia, mas a gente deixa isso para uma outra hora, outro assunto, tá bom? Outro bate-papo. Gente, os anfíbios eles foram muito, digamos assim, diversificados num período que a gente chama de carbonífero, que é o mesmo período lá onde você tem a diversificação do grupo das samambaias, tá? Só uma curiosidade para vocês. O registro fóssil do carbonífero, né, ele apresenta muitos vestígios, né, da ocupação desses animais nos ecossistemas da época, tudo bem? Bom, e aí, Rude, por que eles não conseguem ocupar de forma definitiva o meio terrestre? Como eu falei para vocês, vou limitar a dois fatores, pele e reprodução, tudo bem? Bom, no caso da pele, vamos começar aqui pela pele, eu vou colocar aqui para vocês, ó, um sapinho, pele. Ela é uma pele extremamente fina, vou colocar aqui, ó, fina, quero que vocês anotem, por favor. Ó, permeável, né? O que significa isso, permeável? Quer dizer que a pele consegue absorver substâncias e liberar substâncias com uma certa facilidade. Substâncias químicas podem tanto entrar no corpo do anfíbio como podem sair. A água, por exemplo, ela permeia muito facilmente. Por isso que esses animais são abundantes em ambientes úmidos, tá? Beira de rio, florestas, principalmente florestas sombreadas, tropicais, chuvosas. Interessante, né? Outra coisa bacana, pessoal, é que essa pele ela pode apresentar glândulas de veneno, como a gente falou na aula passada. Inclusive está uma aqui, ó, a paratóide, que se você apertar esguicha veneno aqui no meu sapão. Além da pele ser fina, permeável, ela é muito vascularizada. Vascularizada. Caramba, Rude, mas do jeito que você falou aí, parece que essa pele é excelente. De fato, é uma pele muito boa. Inclusive, ela pode ser usada como uma superfície respiratória. Os anfíbios, eles conseguem eliminar pela pele o dióxido de carbono produzido pela respiração celular, ok? E absorver do seu meio o gás oxigênio. Então, eles conseguem tirar o CO2 e conseguem absorver o gás o quê? O2. Aliás, pessoal, essa respiração pela pele, a gente chama de respiração cutânea. Então a pele é uma superfície respiratória. A pele permite o quê? Vamos colocar aqui, ó. Permite a ocorrência da respiração cutânea. Ó, superfície respiratória. Ok? Como é que é o nome dessa respiração? Respiração cutânea. Nessa aula eu vou escrever um pouquinho mais para você ver que a letra é minha. Tá? Bom, no caso dos sapos, a pele é um pouco mais grossa. Então não é em qualquer lugar que ele vai conseguir trocar gás. Mas olha só, você já viu que o sapinho, ele fica fazendo um movimento assim, ó, com a glote, um movimento gular. Já viu que ele fica fazendo assim, ó, ora estica, ora, né, ora estica, ora murcha. Ele fica fazendo assim, ó. Já viu isso? Quando ele faz isso, ele meio que bombeia o ar aqui, ó, pela narina, e o ar vai parar aqui, ó, nessa região aqui, ó, no assoalho da boca. O assoalho da boca é bastante vascularizado e ali dentro vai acontecer as trocas gasosas, ou seja, o sapinho está usando a pele da boca para poder respirar. Fazendo isso, é uma respiração cutânea, só que dentro da boca. A gente chama essa respiração aqui, dentro da boca, que os sapos fazem, de respiração bucofaríngea. Vou colocar aqui, ó, respiração. Respiração o quê? Bucofaríngea. Já viu isso? Interessante, né? Bacana. Os sapos também usam, né, pulmões. Eles têm uma respiração pulmonar. Só que os pulmões desses animais não são pulmões muito desenvolvidos. O pulmão dos anfíbios, de uma forma geral, parece uma sacola plástica amassada. A superfície de contato do pulmão com o ar atmosférico que está entrando aqui dentro do sistema respiratório
é muito baixa, né? Então não é um bom órgão respiratório. Então, para compensar um pulmão não muito eficiente, esses animais desenvolveram, né, outros tipos de respiração. Por exemplo, a respiração através de superfície, né, da pele externa ou dentro da boca, como os sapinhos costumam fazer. Outra coisa interessante é que o deslocamento de ar permite que esses animais emitam um som. Os machos, pessoal, eles conseguem cantar e o canto deles, estou fazendo aqui uma nota, né, musical, o canto deles serve como mecanismo de comunicação entre elementos do mesmo sexo, macho e fêmea. Os sapos cantam, as fêmeas escutam, né? Os anfíbios cantam, as fêmeas escutam, e aí eles conseguem realizar o cortejo para acontecer o acasalamento. Beleza, né? Bem interessante. Show! Então a pele é, por incrível que pareça, uma limitação à ocupação do meio terrestre. Pelo fato dela ser fina, permeável e vascularizada, ela é uma pele imprópria para ambientes muito secos, para um ambiente que tem uma disponibilidade de água muito baixa. Por isso que a gente encontra esses bichos em lugares mais úmidos, tá? Se um animal como esse aqui expor o seu corpo a um ambiente muito seco, ele vai morrer desidratado, ele vai morrer secado, tá? Como é uma pele muito permeável, substâncias químicas que estão no ambiente agridem esse animal. Outra coisa interessante é a questão da radiação solar. A radiação solar é muito nociva para esses bichos. Daí outro motivo para eles viverem em ambiente sombreado, né? A radiação ultravioleta é prejudicial tanto para o adulto quanto para as larvas. A gente vai ver isso logo logo. Tudo bem? Show. Bom, qual é o outro fator que a gente precisa lembrar? O fator reprodutivo. Quando se trata da reprodução, vou colocar aqui, ó, fator reprodutivo, reprodução. Ok? Deixa eu ver se eu escrevi no lugar adequado ali para você ver. Perfection. Quando se trata da reprodução, esses animais eles não possuem, não possuem órgãos o que, Rude? Copulatórios. Lembra o que é isso? Órgãos copulatórios são órgãos que permitem a reprodução através de fecundação interna. Isso aqui é a regra, viu, pessoal? Existem anfíbios que, né, destoam disso aqui, mas a regra é que a fertilização dos gametas seja externa, por conta da falta de órgãos copulatórios, ok? Outra coisa interessante, se eles não têm órgãos copulatórios, eles vão ter que procurar algum corpo d'água para poder se reproduzir. Os anfíbios são animais dulcícolas. Existe uma ou duas espécies de rã que conseguem viver em manguezal, que é um ambiente mais salobro. Mas a maioria absoluta dos anfíbios são dulcícolas, eles estão associados ao ambiente de água doce. Rio, lago, lagoa, brejo, né, poças d'água, represas, tanques de criação. Você não vai encontrar esses bichos no oceano, eles não suportam a salinidade do ambiente de água, no ambiente marinho, e poucas rãs conseguem suportar, né, viver no mangue, tá? Tem adaptações para viver no mangue. Então olha que bacana, pessoal. Eles vão para a água para poder se reproduzir. Quando eles vão para a água, né, você vai ver isso mais detalhadamente na próxima aula, mas eu já vou te dar uma ideia aqui. Os machos liberam os gametas, as fêmeas liberam os gametas femininos, acontece a fertilização. A fertilização vai produzir, na maioria dos casos, um ovo que tem uma baixa reserva de vitelo, uma reserva intermediária, digamos assim. É o ovo chamado de ovo mesolécito ou mediolécito. Vou até escrever isso para vocês. É um ovo mediolécito. Esse ovo, através do seu desenvolvimento embrionário inicial, vai dar origem a uma larva, e essa larva ela é programada para viver no ambiente aquático. Então a larva também contribui para que esses animais mantenham aí a relação com a água, porque é uma larva programada para o meio aquático. É uma larva que funciona como um peixe. Inclusive, ela tem aqui, ó, respiração por brânquias, que é um fator bem importante. Vou colocar aqui para você, ó, brânquias. No primeiro momento, quando você avalia a larva, quando ela é bem jovem, as brânquias são externas, como as brânquias do axolote que eu mostrei para você na aula passada. Feixes de brânquias para trocas gasosas. Depois as brânquias invaginam, tá? E elas se tornam internas, como você já está vendo aqui no meu desenho, elas estão dentro do corpo do animalzinho, da forma larval. Esses animais, na fase de larva, programados para viver na água, se alimentam
do plâncton, de algas, né? Tem um estilo de vida herbívoro. A urina deles é uma urina carregada de amônia, como se fosse uma urina de peixe. E eles apresentam aqui, ó, uma cauda de natação e também tem uma linha lateral, que a gente estudou lá nos peixes, que é um sensor de movimento, que permitem que esses animais, muito embora eles não estejam vendo, eles consigam perceber variações na água que acusam se é um inimigo natural, um predador. Isso aí é o famoso girino, é a larva aquática, tá? Então olha que loucura, nessa aula eu te mostrei que esses animais podem respirar por brânquias, pela pele e usar pulmões também. Os anfíbios têm 3 formas de respiração. Se liga nisso, isso é muito cobrado nos exercícios, tá? E a larva, ela mantém, né, o animal com um vínculo aquático. Daí a gente colocar ela também como uma limitação à ocupação do meio terrestre. Então, coloca aí, por favor, né, forma larval aquática. Beleza? Então, se te perguntarem quais são... Nossa, gente, eu tô suando aqui, tá muito quente hoje. Se te perguntarem quais são os fatores que limitaram a ocupação do meio terrestre, você vai pensar em 2 fatores. Quais fatores? A pele, que é fina, permeável e vascularizada. Inclusive, ela é usada como uma superfície respiratória, porque os pulmões não são muito bons nas trocas gasosas. E a reprodução, que é uma reprodução que já começa com a ausência dos órgãos copulatórios, ou seja, macho e fêmea têm que liberar na água gametas. Essa é a regra. Tá? Essa é a regra. Os gametas se fertilizam no meio aquático, ambiente do ciclo, água doce, formam ovos com uma reserva intermediária de gema, ovos mediolestos, que dão origem a uma larva aquática, programada para viver, né, estruturada para viver no ambiente aquático. Inclusive, ela apresenta respiração branquial, ela possui linha lateral, como um peixe, ela possui uma cauda natatória, tá? E essa larva vai sofrer metamorfose para dar origem aos animais que podem viver fora da água, tudo bem? Então, 2 fatores, pele e reprodução, beleza? Detalhezinho bacana que vai aparecer e você tem que prestar atenção. Os ovos dos anfíbios não têm casca. Não tem casca. São ovos desprovidos de casca. Vou colocar aqui, ó, desprovidos de quê? De casca. É igual ovo de peixe. Tem que ficar dentro da água, tá? Não pode tirar da água. Se tirar da água, seca e morre. Quando a gente fala casca, pessoal, não necessariamente é uma casca dura. Pode ser uma casca membranosa, coriácea. O que a gente tem que entender aqui é que eles não têm casca que vai evitar a dessecação. É o que a gente chama na biologia de casca impermeável. Isso aqui despenca nos exercícios e leituras sobre anfíbio. Então presta bastante atenção nesse quadro que ele vai te ajudar bastante, tá? Ok? Show? Muito bom. No próximo quadro eu vou mostrar as características dos anfíbios e a gente vai falar um pouco sobre a reprodução deles, tá? Vou mostrar detalhadamente como os anfíbios, por exemplo, os anuros, fazem para se reproduzir. O que a gente chama de amplexo ou abraço nupcial. Beleza? Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou ficar por aqui. Tira um print do quadro, aproveita. Beijinho, daqui a pouco eu volto. Tchau!